Com apenas 16 anos, esse adolescente tirou a vida da sua família. O mais bizarro ainda foi ele seguir a vida normalmente com os corpos em casa em decomposição. Mas o que levou esse garoto a cometer um ato tão sombrio? É o que você vai entender nesse vídeo. E aí galera, eu sou o Oliver, psiconauta, psicólogo, e agora vamos falar sobre motivação criminal, crime a partir da psicologia. Bom, no dia 17 de 5 de 2024, ou seja, 17 desse mês de maio de 2024, tivemos a seguinte manchete: adolescente de 16 anos mata pais e irmã após ter celular confiscado. O caso aconteceu na Vila Jaguará, na zona oeste de São Paulo. O crime foi planejado na quinta-feira, no dia 16, e cometido no dia 17, na sexta, e foi denunciado somente no domingo, dia 19. Então, quinta ele pensou, sexta ele executou, e só no domingo desse fim de semana ele denunciou. E o adolescente diz não se arrepender do que fez, se pudesse faria de novo. E eu já te pergunto desde já o que vocês fariam se pudesse ter uma conversa com esse adolescente, lembrando que ele era um adolescente adotado, o que causou medo em muitas pessoas. Você adotaria uma criança? E se você tivesse frente a frente com esse adolescente, o que você faria? Em relação a esse tipo de crime, a gente pode pensar no caminho do crime, ou seja, o que levou a pessoa a cometer aquele crime a partir do pensamento até o resultado do crime. Como foi um crime isolado, não teve uma sequência de crimes, sequência de vítimas, foi um único crime com planejamento, execução, resultado, cogitação, por aí vai. Então a gente começa pela cogitação, o momento que ele começou a pensar, a cogitar no crime, que veio na cabeça dele: eu quero cometer esse crime. Pelo que a gente sabe, na quinta-feira, no dia 16, o adolescente foi chamado de vagabundo e teve o celular confiscado pelos pais, porque ele tinha que fazer um trabalho da escola e com o celular ele não conseguiria, E com esse ocorrido, o menor, o adolescente, começou a planejar o crime que colocaria em prática ali no dia seguinte, mas pelo que ele disse, ele já tinha esses planos, já tinha pensado em algum momento em fazer isso antes, mas em relação a esse crime, esse pensamento, a cogitação começou na quinta-feira. Depois que a pessoa pensa no crime, começa a pensar em cometer o crime, vem o próximo passo. Depois da cogitação vem a preparação. E aí na sexta-feira, no dia 17, o adolescente pegou a arma do pai, que tinha 57 anos, que era policial civil, uma coisa assim, guarda civil, e ele sabia onde a arma ficava escondida, e ele ainda testou a arma disparando na cama do casal, na cama dos pais. Ele testou a arma ali. Então ali ele estava se preparando com a arma do pai, que era guarda municipal, porque ele estava realmente decidido a fazer aquele ato, a cometer o crime, e se preparou para isso. E depois que a pessoa pensa, que ela cogita e se prepara para o crime, vem a execução. E por volta das 13h23 do mesmo dia, ali, 1h23 da tarde, esse adolescente, ele esperou o pai e a irmã voltar da escola, Acho que parece que o pai foi buscar a irmã na escola. E quando eles chegaram, o pai foi pra cozinha, ele tava na pia, e aí o adolescente disparou a arma contra a nuca do pai dele. E quando a menina foi ver o que tinha acontecido, a irmã dele, por conta do disparo, ela recebeu um disparo no rosto. Então na tarde da sexta-feira ele executou os dois, pais e a irmã. Porém, depois disso, ele ainda almoçou do lado dos corpos. E não só almoçou, mas foi pra academia, voltou tranquilamente e ficou esperando a mãe dele chegar, A mãe de 50 anos. E aí ela chega por volta das 19, das 7 da noite. E ela é recebida pelo filho, abriu o portão da garagem para ela, acompanhou até a cozinha. E lá na cozinha, a mãe dele se deparou com o corpo do marido caído, E ela se abaixou para ver o que tinha acontecido, e nesse momento ele dispara quando ela estava de costas, e ela caiu sobre o pai, Ainda na execução, no dia seguinte, no sábado, dia 18, ele voltou pra academia, foi pra padaria, enfim, ele seguiu a vida dele normalmente. E ainda por estar com raiva, segundo ele deu uma facada nas costas da mãe, que já estava morta, mas sentiu raiva ainda, e ainda cometeu esse outro crime, que sim, eu sei que a mãe estava morta, mas ainda é um crime você esfaquear ali o cadáver, Crime de vilipêndio de cadáver. E depois da cogitação, da preparação, da execução, vem a consumação, que seria o resultado em si de todo o ato criminal.
teve o resultado ali que, segundo o depoimento da polícia, ele continuou normalmente a rotina dele, como se nada tivesse acontecido. Ele foi para a padaria comprar alimentos, foi para academia, ele respondeu o WhatsApp do pai, respondeu um amigo de trabalho, porque o pai teria faltado ali, e ele respondeu como se fosse o próprio pai, falando que estava doente. Então, após o resultado, para o adolescente, o ato dele, o comportamento dele foi seguir a vida normalmente. Depois que ele viu que tudo se consumou, que tudo deu certo, ele continuou a vida normalmente. E depois de todo esse ato criminoso, começa a investigação do caso, que é sempre um descuido do ego do criminoso. Em algum momento ele descuida intencionalmente ou sem querer, e começam as investigações. E foi no domingo, dia 19/5, começaram as investigações por volta das 10h25 desse domingo, desse fim de semana. Os policiais foram acionados pelo próprio ator do crime, ou seja, adolescente, e chamou a polícia. E segundo muitas notícias, ele chamou a polícia porque ele teria ficado incomodado com a grande quantidade de moscas na casa, atraídas pela decomposição dos corpos. E por isso que ele chamou as autoridades. Ele chamou a polícia porque ele não estava aguentando ali a questão do cheiro e das moscas. E lá no local do crime, né, na casa do adolescente, eles prenderam o menino e ele confessou tudo o que ele fez. Ele afirmou para os policiais que ele já planejava matar os pais antes, mas que esse plano que ele tinha não incluía a irmã. Porque segundo ele gostava da irmã, mas ela apareceu e teve que executá-la. E ainda no depoimento, em depoimento para a polícia, ele disse que o objetivo era só matar, que ele não se arrependeu do que ele fez e que se ele pudesse ele ainda faria de novo. Então o plano dele era só matar. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como ato infracional de homicídio, que matou os pais, feminicídio em relação à mãe e à irmã, e o ato infracional de posse ou porte ilegal de arma de fogo, porque a arma não era dele, era do pai, e o ato de vilipêndio de cadáver, porque os cadáveres estavam ali, ele esfaqueou a mãe e por aí vai. Em relação ao perfil das vítimas, não se sabe muito sobre cada um, só sabe mais sobre o pai, que era guarda civil, tinha aquela rotina de policial, guarda municipal, o Isaac Tavares, de 57 anos, que o menino tirou a vida. A mãe também não tem muita informação, sabe que ela tinha 50 anos, a irmã, acho que a idade nem foi divulgada, mas era menor também, né? Não tinha, era a família deles, né? Eram pais adotivos e a irmã adotiva, ele era adotado da família. Já em relação ao perfil do criminoso, né? Esse jovem tinha 16 anos, ele era adotado, ele tinha um relacionamento conturbado com os pais, isso relato do próprio jovem e também de vizinhos. Então a gente já vê um desajuste familiar por parte desse jovem. A gente vê também uma frieza na execução do ato, porque ele simplesmente fez como se fosse animais ou insetos. Ele disse que gostava da irmã, né, mas teve que matá-la. E ele contou ter convivido com os cadáveres dentro da casa durante todo o final de semana. Isso já dá uma indicação da mente dele, do que estava na mente dele. Além de fazer a refeição ao lado dos corpos, ele manteve a rotina de treino, de ir na padaria. E ele só chamou a polícia porque ele estava incomodado com as moscas dos corpos. E ele ainda, um detalhe muito curioso, ele ficou surpreso ao saber que seria detido. Ou seja, ele chamou a polícia, ele cometeu todo aquele ato, ele não sabia que ia ser preso. E isso deixa uma grande curiosidade sobre o perfil, a personalidade desse adolescente. Agora, sobre o modus operandi, que revela sempre o prazer do crime, o prazer que a pessoa sentiu ou desejava buscar naquele crime, a gente vê uma execução fria e calculada. Ele escolheu o meio mais letal, ou seja, a arma do pai, porque ele queria só matar, segundo ele, então ele só queria se livrar daquelas pessoas, ele só queria ficar em paz. E por isso ele agiu de forma rápida, né, de forma letal, e até naturalizou todo o ato. E a parte bizarra é que ele agiu de forma muito natural em tudo, tanto no antes, durante e depois do ato. E a partir de todas as informações que a gente tem até agora, a gente parte para o lado mais psicológico, o lado mental, a hipótese diagnóstica desse ser humano, desse adolescente de 16 anos adotado. A gente pode pensar na estrutura mental, uma estrutura perversa, que é uma estrutura que é aquela estrutura que age conforme seus próprios desejos, ignorando as leis morais e sociais, porque o que importa são os próprios desejos. E tendo isso em mente, a gente tem alguns comportamentos observáveis, ou seja, coisas que a gente pode observar no dia a dia, observar o adolescente, do crime até a prisão dele.
Por exemplo, ele foi chamado de vagabundo pelos pais, porque, sei lá, de repente não fazia nada e queria só ficar no celular. E isso foi um dos incentivos dele a cometer o crime, ou seja, mostra uma baixa tolerância à frustração. De repente a frustração de ser chamado de vagabundo e ter tido o celular retirado. E essa retirada do celular, que fez ele cometer esse crime, mostra que ele tem um baixo limiar para a descarga de atos violentos, ou seja, basta muito pouco para ele descarregar uma energia violenta. Então, muitas pessoas explodem em casos de agressão, em casos de roubo, em casos de injustiça muito grandes, só que para ele parece que é só retirar o celular já foi o suficiente para ele explodir nessa descarga violenta. E aí vem outros comportamentos já citados, por exemplo, matar a família, que mostra uma falta de empatia. Matar a irmã, que segundo ele não estava nos planos, mostra ali que ele teve uma impulsividade, além de uma falta de empatia, mas como a irmã não estava nos planos, foi um ato impulsivo, ela apareceu e ele fez. Esfaquear a mãe morta nas costas, né, mostra mais impulsividade, porque ele estava com raiva, então ele agiu de acordo com as emoções. Tava ali o corpo, ele estava com raiva ainda, pegou a faca e deu na mãe. Se passar pelo pai no WhatsApp depois que tudo tinha acontecido, mostra uma parte manipuladora dele, que ele manipulou a situação para fingir que estava tudo bem, falando que o pai estava doente, falando que estava doente, como se fosse o pai dele, pro colega ali no WhatsApp. A gente vê também ele indo na padaria, na academia. Ele almoça com os corpos, fala que faria de novo, que mostra falta de remorso. Ele não mostrou culpa no dia a dia, porque ele continuou a rotina normalmente e verbalizou que faria de novo, ou seja, ele realmente não sentiu culpa nesse ato que ele cometeu. E depois ele chamou a polícia por causa do cheiro, que mostra uma grande insensibilidade, porque ele não chamou a polícia porque se sentiu mal, se sentiu culpado, porque viu que era errado, porque queria se entregar. Ele só ficou incomodado com as moscas, com o cheiro. Então isso mostra uma grande insensibilidade com toda a situação que estava acontecendo ali. E a gente vê também que ele ficou confuso com a prisão, que a gente tem duas hipóteses aí. Ou isso foi uma possível manipulação, se fez de inocente ali porque ele queria, né, tipo, nossa, eu vou ser preso? Como assim? Eu não sabia. Se fazer de coitado, de vítima da situação. Ou, que é um pouco mais provável, um traço de delírio, de grandeza. Porque pessoas que se acham grandes demais, se acham deuses na Terra, pensam que as leis não se aplicam a ele. Então, quando ele foi à delegacia e foi dito que ele seria detido, talvez ele ficou confuso, porque se ele tivesse esse delírio de grandeza, ele ficou surpreso por uma lei dos humanos ter sido aplicada a ele, e por isso que ele ficou confuso. Então, todos esses traços que a gente viu no comportamento dele nos leva ao diagnóstico, e todo mundo já sabe, não é segredo nenhum, de psicopatia. A psicopatia, ela surge na pessoa primeiramente como uma predisposição genética. Então, a pessoa nasce, não que ela nasceu e vai ser psicopata, mas se for para ser um psicopata, ela teria mais facilidade em se tornar aquilo por conta dos genes dela. E essa condição contribui para desumanizar as vítimas, né? Assim, ter indiferença em relação ao sofrimento causado, como a gente viu nessa cena. E isso, em geral, prejudica o julgamento moral da pessoa, aumenta a impulsividade, a agressividade, de forma geral, dificulta o controle dos impulsos, né? Os impulsos de desejo e impulsos agressivos. Mas de forma técnica seria aí o diagnosticado transtorno de personalidade antissocial. A diferença é que esse transtorno em forma de personalidade antissocial é diagnosticado mais como algo médico ali no consultório clínico, só que aí quando isso ultrapassa e chega no crime, na questão criminal, forense, aí é entendido de forma geral como psicopatia, independente do transtorno de personalidade, porque o que importa é a partir do ato criminal cometido. Porque se for seguir a lógica do transtorno de personalidade antissocial, seria na verdade diagnóstico de transtorno de conduta por ele ser menor de idade. Menor de idade não pode ser diagnosticado com esse transtorno de personalidade antissocial, porque ele é menor de idade, então é entendido clinicamente que ele ainda pode se ajustar na vida, ele está só num transtorno de conduta naquele momento de adolescência, por ser menor de idade. Porém, como ele já foi para o ato criminal pesado, grave, aí a criminologia, a psicologia forense, judiciária, já entende isso como psicopatia independente do transtorno da personalidade. E de forma geral também tem o ambiente, né? O jovem, ele revelou que tinha um relacionamento conturbado com os pais, o que não ajuda, né? Não ajuda na manutenção das emoções, dos pensamentos, né? Então isso contribuiu para o crime. Não só isso, mas ele tinha fácil acesso à arma do pai.
porque ele sabia onde estava escondida e facilitou para a ação do crime, né? E também teve toda essa ausência de acompanhamento psicológico, porque depois de um tempo de adoção, é, o Estado não tem mais o acompanhamento psicológico por parte do Estado, mas seria bom sempre levar na terapia, porque nunca se sabe o que a criança passou antes de ser adotado, mesmo que seja adotado como um bebê, quando era bebê. A gente não sabe o que aquela criança passou. Porque geralmente a negligência, os maus tratos recebidos por uma criança, né, em que o cérebro está sendo esculpido, está sendo desenvolvido, isso tudo induz uma anomalia do circuito cerebral. A cabeça fica bagunçada, não se forma direito, e isso pode conduzir à agressividade, hiperatividade e alguns outros distúrbios de atenção, delinquência e até mesmo abuso de drogas. Então, o fato dele ser adotado não é problema nenhum. Ah, ele cometeu crime porque ele era adotado, por isso que gente adotada não presta. Esse tipo de argumento que tá rolando por aí não faz sentido. A única coisa que ser adotado influencia nesse caso é não saber o tipo de trauma que ele passou para saber lidar melhor. E isso deveria ter sido investigado melhor acompanhado, para não chegar não no ato criminoso, mas pelo bem-estar da pessoa em si. E aí a gente chega no ponto central do vídeo, no ponto principal, que é a motivação do crime. O que levaria alguém a cometer esse tipo de crime tendo 16 anos, tirar a vida dos pais e da irmã? A motivação criminal, ela sempre revela um desejo inconsciente, sempre é um desejo que a pessoa tem e às vezes não sabe que tem. Então, de forma geral, a motivação geral de psicopatas, os psicopatas, eles geralmente possuem um sistema nervoso muito insensível a baixos níveis de estimulação, ou seja, eles não se contentam com pouca estimulação na mente. E aí talvez a gente deva investigar o uso de celular, tanto por parte dos adolescentes como das pessoas hoje em dia, né? Porque o psicopata, ele quer uma estimulação muito alta o tempo todo. Pouca coisa não dá, não funciona na cabeça dele, gera frustração. Então, de repente, por isso que ele tava com o celular o tempo todo, porque o celular hoje em dia gera muita estimulação o tempo todo, Reels, TikTok, Shorts, que você arrasta pra cima e vem uma explosão de dopamina, efeito surpresa e por aí vai, muita estimulação. E pessoas que têm essa insensibilidade para baixo níveis de estimulação, ou seja, que querem estimulação o tempo todo, elas buscam chegar nisso com atividades de alto risco, elas aumentam a excitação com atividades de alto risco, geralmente ou sexo sadomasoquista ou ato criminal de fato, como foi nesse caso, porque psicopatas buscam, no fundo, emoções genuínas e intensas. Isso é a motivação de forma geral de um psicopata. Agora, a motivação específica do caso desse adolescente, eu posso dizer que não foi por causa do celular, simplesmente. Ah, pegou o celular dele e ele quis matar. Não foi por isso. O celular era um símbolo de um cansaço de regras, de limites. Ele cansou das regras e dos limites que os pais impunham para ele. Então, e parece que ele queria ter esse desejo de fazer o que ele queria quando queria, porque o ser humano, ele tem essa pulsão do prazer de fazer o que quer quando quer, só que a gente tem que seguir as regras morais da realidade, sociais. A gente não pode fazer o que a gente quer, senão viraria um caos. Mas parece que esse adolescente queria fazer o que ele queria no momento que ele queria. Parece que ele queria ausência de autoridade na vida dele, ausência de regras. Tanto que o plano era matar os pais, que eram as figuras de autoridade, mas ele não planejava matar a irmã, porque a irmã não representava uma figura de autoridade para ele. A irmã morreu porque ela apareceu ali no momento e ele teve que matar segundo ele. Mas como a irmã não era uma figura de autoridade, ela não estava nos planos. Os planos eram só os pais, o que nos indica, o que sugere que ele queria se livrar da autoridade, ou seja, das regras que ele tinha na vida. E como eu falei que psicopatas buscam gratificação imediata, a gente vê isso também no adolescente, que ele buscava usar o celular como e quando ele quisesse, porque ele ficou frustrado quando ele perdeu aquele excesso de dopamina que tinha na palma da mão, que era o celular. Ele queria ficar sozinho, sem ser julgado, fazer o que quisesse, então ele precisava se livrar dos pais para isso, porque ele queria essa gratificação de ficar sozinho, fazendo o que queria. E também a gente vê a busca por gratificação até mesmo quando ele liga para a polícia, porque ele queria se livrar do mau cheiro, das moscas, ele queria se livrar daquele incômodo que estava ali do lado. Ele queria a gratificação imediata de ficar no ambiente limpo. E aí ele chamou a polícia pro crime que ele mesmo cometeu. Então a gente vê a busca de gratificação imediata, até no caso que levou à prisão dele. E por parte do adolescente a gente vê também uma agressividade constante, segundo vizinhos e ele mesmo tinha brigas constantes com a família. Então a gente pode resumir todo
essa motivação dele no prazer de não ter mais regras e fazer o que desejar, porque ele queria viver sem autoridade, sem as autoridades regrando ele. Isso junto à agressividade familiar reprimida que ele já tinha dentro de si, por brigar muito com a família, a gente vê isso, mas essa agressividade reprimida também pode ter vindo de um possível abandono ou negligência da família anterior, mesmo que ele tenha sido adotado quando bebê. O bebê já sente até mesmo na barriga da mãe, quando a mãe é negligente, quando a mãe está num ambiente hostil, agressivo. Então, desde a barriga da mãe ou desde bebê, ele podia já ter uma agressividade familiar reprimida, que foi direcionada a essa família e que só foi crescendo porque tinham brigas constantes ali naquela família, junto com esse desejo de não ter mais regras para fazer o que quisesse, juntou tudo isso e deu uma motivação criminal pesada. Mas tem algumas observações a serem feitas quanto a isso também, porque a gente pode pensar numa possível autossabotagem de forma inconsciente, porque ele chamou a polícia por causa do mau cheiro, por causa das moscas. Mas aí eu te pergunto, por que ele não ligou para outro serviço ou tentou resolver por conta própria? Tipo, esconder os corpos, jogar produtos de limpeza, coisa do tipo, ou até mesmo ligar para um serviço de, sei lá, de higiene, não sei se existe, dedetização, ou ou ligar para o SAMU, bombeiro, coisas do tipo, ó, tem corpos machucados aqui. Ele ligou diretamente para a polícia que é o órgão responsável ali por deter pessoas. Então, talvez ele já tinha esse desejo inconsciente de ser punido, de ser levado, mas aí é uma observação, fica aí em hipótese, mas é algo a se pensar. Mas claro que o caso segue em investigação, né, porque é algo recente, então tem muita incerteza dos fatos aqui, são mais hipóteses levantadas, e psicopatas entendem muito bem os fatos, mas eles não se importam com os fatos, eles sabem que estão fazendo algo errado, mas eles não se importam. Então, ainda ele vai passar por um exame de rigidez mental, que é um exame para ver se ele tem que ser internado por tempo determinado, porque talvez ele não soubesse o que estava fazendo, ele teria algum distúrbio mental. De fato, eu acho que ele tem esse distúrbio mental, mas não que ele não soubesse tudo o que ele estava fazendo, até porque ele planejou tudo que ele fez, ele planejou, ele sabia que teria que, um detalhe muito importante, ele sabia que tinha que matar a irmã. Por quê? Porque a irmã viu tudo que ele fez. Porque se ele tivesse algum surto, alguma coisa que ele achasse que não entendesse que era um crime, por que ele mataria a irmã dele? Já que não estava no plano. Ele matou a irmã porque ela seria uma testemunha daquele ato criminoso que ele cometeu. Ou seja, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado e por isso ele teve que matar a irmã, segundo ele, porque a irmã viu. Então ele sabia que era tudo errado. Ele sabia também que tinha cometido um crime porque dentre vários serviços que ele poderia ter ligado, ele ligou diretamente para a polícia, porque ele matou pessoas, então ele ligou para a polícia. Ou seja, em relação à consciência, me parece que ele tinha consciência de tudo o que ele estava fazendo em cada ato, mas que talvez ele tenha algum distúrbio de insensibilidade muito grande, de realmente saber que é um crime, mas não se importar a um nível muito grave de psicopatia, que aí cabe às autoridades lá definirem se ele vai ficar internado por tempo indeterminado por ser um perigo para a sociedade, ou de repente se ele vai para a Fundação Casa, porque ele não seria preso, porque ele é menor de idade, e na Fundação Casa o máximo de prisão, o máximo de tempo que você pode ficar são 3 anos, ou até atingir a maioridade. No caso ele tem 16 anos, até a maioridade é 18, ele ficaria 2 anos preso na Fundação Casa e seria solto depois, né? Como você sabe que funciona a justiça no Brasil. Então, o melhor caso seria de fato esse exame de rigidez mental para falar, ó, essa pessoa, ela tem esse distúrbio aqui de psicopatia pesado e que talvez seja um perigo para a sociedade porque é muito insensível. Para mim, esse é o melhor caminho. Eu acredito que esse menor ele representa risco para a sociedade futuramente. E você pode me dizer aí nos comentários também qual pena ele deveria receber, porque a gente sabe que se ele for para a Fundação Casa, ele vai estar solto aí em poucos anos. E se você tiver também alguma outra teoria em relação às observações que eu falei sobre chamar a polícia para tentar se entregar numa autopunição,
Você pode deixar nos comentários também, porque foi uma hipótese que eu levantei. Aqui são diversas hipóteses, mas que a gente consegue avaliar a partir de um crime e que a gente consegue analisar no iter criminis, que é aquela coisa, o caminho do crime, né? Desde a cogitação até a consumação, até o resultado do crime. E se você gostou desse conteúdo criminal de análise, como vocês gostaram do último também que eu fiz aí dos carimbadores, eu vi que vocês gostaram, então eu vou trazer mais conteúdo de crime, então se inscreva no canal que aqui vai ter crime de forma psicológica e curta esse vídeo para chegar a outras pessoas, para eles aprenderem como se identifica um psicopata de formas gerais assim, e é isso. Até o próximo vídeo sombrio.